Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Leitura. Hoje a gente vai tratar de um livro bastante interessante, Good Strategy, Bad Strategy, do Richard Rummelt. Ele é um consultor norte-americano. Esse livro é de 2011 e eu comprei na época do lançamento. E aqui a gente vai explorar um pouco como que o Rummelt entende o significado e aplicação da estratégia. Eu gosto bastante desse livro, especialmente porque ele traz uma abordagem pragmática e bastante coerente para isso que pode ter uma denominação, às vezes, um pouco mais subjetiva do que é a estratégia. Vamos pensar um pouco sobre como que o Rummelt enxerga a estratégia, então. Talvez o primeiro ponto seja o que não é estratégia, e o Rummelt bate bastante forte nesse sentido. Então ele fala, olha, você preencher templates pré-montados de estratégia, por exemplo, visão, missão, valores, matrizes, né? Todo esse tipo de template em que você vai buscando uma solução pré-pronta, como uma comida de micro-ondas, claramente não é estratégia. Uma outra coisa que obviamente também não é estratégia, embora haja uma grande confusão em relação a isso, é o orçamento. Então você tratar o orçamento como uma estratégia, pelo menos os números que estão contidos ali como uma estratégia, é uma simplificação brutal, um engano, na verdade. Geralmente a gente encontra, ele diz aqui, objetivos com orçamentos de 5 anos, né, que vão se recompondo, com algumas projeções de mercado. E chama esse conjunto também de uma estratégia. Então isso também não é uma estratégia. Aliás, na maior parte dos casos, quando a gente encontra esse tipo de informação, ela é somente uma movimentação marginal do que já existe. Então é uma continuidade da realidade, com porcentagens para cá e para lá, buscando mostrar como é que você vai chegar do ponto de vista dos objetivos financeiros daqui a 5 anos, por exemplo, né? E o que é divertido é que em todas as empresas a gente encontra projeções sempre otimistas, né? Sempre otimistas, como talvez tenha que ser. A questão é que quando você vai olhar o que aconteceu de fato, depois de 2, 3 anos, você não estuda o aprendizado que você teve em relação àquela própria projeção, que geralmente não é alcançada da forma como a gente imaginava. O aprendizado, que deveria ser um aprendizado relevante e estratégico para a organização, não acontece também. Um outro ponto que ele traz aqui, que também não é estratégia, é simplesmente uma declaração de ambição. Uma grande ambição que você coloca. Vamos dobrar de tamanho, vamos triplicar o faturamento, a margem. Isso pode ser um bom impulso, pode ser interessante, até do ponto de vista de energização de vendas, mas não é uma estratégia. Então, o que é uma estratégia? Basicamente, o ponto-chave para o Rummelt é aprender a fazer escolhas. Então, estratégia, fundamentalmente, é escolher. E escolher o quê? Para poder fazer uma escolha, a gente precisa ter um diagnóstico, no mínimo, aprofundado, claro, que consiga traduzir a complexidade da operação e da competição na qual a empresa se encontra de uma forma mais objetiva, mais sucinta. Então, um dos papéis propostos para o CEO, para as altas lideranças das companhias pelo Rummelt é decodificar e aprender a digerir e simplificar a complexidade do contexto operacional estratégico da companhia para que isso possa ser compreendido por um time de liderança que possa, a partir de uma reflexão aprofundada sobre isso, fazer escolhas. Então, esse é um caminho de estratégia. E aqui entra um aspecto talvez mais subjetivo, mais político, fundamental. Na minha opinião, a decisão, a escolha, significa que você vai deixar alguma outra coisa de lado. Então a gente usa o termo priorizar de uma forma bastante leniente em geral. A escolha significa abrir mão
de uma série de outros caminhos para escolher um e executar um caminho. E por que isso é muito difícil? Porque isso exige muito trabalho, inclusive do ponto de vista das relações e da política da organização. A estratégia, de fato, acaba não incorporando esse aspecto e se torna uma diluição de caminhos. E, nesse sentido, o Rummel tem uma frase interessante: a estratégia é a filha da escassez. Boa essa, né? A estratégia é a filha da escassez. Então, ter uma estratégia, mais do que uma série de frases e suposições vagas, é escolher uma trajetória, um caminho, e deixar os outros de lado. E aqui ele explica de novo isso. É uma dificuldade psicológica, política e organizacional dizer não para uma série de sonhos, esperanças e aspirações das altas lideranças. Então esse é o ponto que a gente vai enfrentar quando constrói uma estratégia. E por isso que há necessidade de um grupo de liderança que saiba percorrer um processo decisório coletivamente. E essa é uma competência que precisa ser desenvolvida nas organizações. E aqui o Rummel propõe, então, 3 passos, 3 etapas básicas para isso que a gente chama de estratégia. A primeira é a mais fundamental de todas, que é o diagnóstico. Estabelecer com clareza as condições, o contexto, as restrições e trazer a compreensão desse ambiente mais complexo em que a companhia opera na forma de um diagnóstico claro. Então essa é a primeira etapa. Qual é o filhote principal dessa primeira etapa? O desafio. Quais são os poucos desafios estratégicos ou os desafios críticos que a organização escolhe endereçar? A segunda etapa é a construção de uma abordagem para atacar, para endereçar esses desafios. São as diretrizes que a companhia vai desenhar para endereçar esses desafios. E a terceira etapa, naturalmente, é a execução, planejamento e execução de ações coerentes para fazer com que esse processo aconteça de fato na realidade da companhia. Então são essas 3 etapas que ele propõe. Talvez o diagnóstico, como eu falei, seja o mais fundamental, porque é a partir daí que tudo segue. E o Rummel traz uma visão interessante aqui, dizendo que em negócios, nas empresas, as mudanças estratégicas mais profundas são trazidas à tona, ou podem acontecer, por conta da existência de uma mudança na visão diagnóstica daquela companhia. E como é que a gente constrói um diagnóstico? Hoje em dia, com a inteligência artificial, o custo da informação, o custo do acesso à informação é basicamente zero, né? Então o problema não é falta de informação. A questão-chave para a construção de um diagnóstico vai ser um time que pensa, discute e reflete de forma profunda, coletivamente, sobre o contexto e as informações que foram trazidas. É com essa inteligência coletiva em operação que a gente pode, como companhia, compreender de fato os pontos-chave, os desafios críticos que precisam ser endereçados nessa visão estratégica. E aqui, na minha opinião, a gente tem o ponto mais interessante, mais central desse livro, que é como que eu consigo chegar nesses pouquíssimos 3, 4 desafios críticos que a companhia decide, escolhe atacar, escolhe endereçar. E por que isso precisa ser feito? E aqui nessa página tem um desenho que eu fiz há bastante tempo atrás, no meu entendimento sobre isso. Porque o Rummel traz o conceito de um efeito umbral que existe na organização, que é um efeito que existe quando um nível crítico de esforço necessário é alcançado para afetar o sistema todo da organização. Então eu tenho um foco de energia, de atenção, de ação da companhia muito forte, um foco bastante forte em 3 desafios estratégicos, por exemplo. E esse foco, ele faz com que eu tenha quase que um efeito de raio laser na organização. Então, a partir de um certo ponto, eu passo por esse umbral
e começam a impactar o sistema como um todo. Até aquele ponto tinha uma grande divergência de ações, como se tivesse cada um remando para um lado do ponto de vista da ação estratégica. Quando eu consigo ter os desafios críticos bem colocados, eu direciono a atenção e a energia da companhia para esses desafios. Então eu consigo, de uma forma bastante intensa, como um raio laser, alcançar um impacto no sistema todo da companhia. Por isso que os desafios críticos são tão importantes nesse desenho de estratégia pragmática. Um outro ponto importante que o Rumelt traz, indo para a etapa 2 de abordagem, na construção das diretrizes estratégicas, é trazer mais do significado e não apenas do que deve ser feito. Na minha visão, esse é um aspecto chave. Quando a gente tem um grupo de liderança que trabalha de fato, de forma coletiva, construindo essa visão conjunta, ao mesmo tempo se constrói um significado compartilhado de por que a gente está fazendo isso. E esse vai ser um aspecto fundamental para que a execução aconteça e não para que a gente tenha, após as reuniões, a determinação da estratégia, as pessoas desacreditando a própria estratégia porque não se sentem parte daquele processo. Então, quando eu tenho um grupo que se sente parte do processo, constrói o significado daquelas motivações, das diretrizes, da abordagem, a etapa 3 de execução, ela vai ser muito mais fortemente acelerada e a probabilidade de sucesso da execução aumenta enormemente. Então, a construção coletiva que esse time de liderança faz, essa construção das diretrizes, por ser feita de forma coletiva, traz embutido o próprio significado daquelas diretrizes. E isso vai acelerar enormemente o processo de execução posterior. Bom, pessoal, esses eram, para mim, os pontos mais interessantes do Good Strategy, Bad Strategy do Rumelt. Espero que inspire vocês de alguma forma a pensar sobre isso, a ler o livro e talvez a trabalhar um pouco mais nessa forma. Obrigado.